Nessa aula você vai aprender a ter domínio sobre a inteligência emocional. E se eu posso dar um responsável pelo meu sucesso, sem dúvida, foi a inteligência emocional. Eu, há 3 anos atrás, era uma pessoa que tinha intolerância. A minha tolerância a qualquer coisa era zero. Eu explodia muito rápido, eu ficava nervosa, eu demorava para voltar no estado atual. E isso, obviamente, me prejudicava em todos os aspectos da minha vida profissional, interpessoal, relacionamento, social. E foi muito difícil para mim esse processo de desenvolver a inteligência emocional. E sem dúvida nenhuma, ela tem uma importância muito significativa na nossa vida. Se você não desenvolver essa competência, essa habilidade de saber controlar as suas emoções, dificilmente você vai conseguir ter algum resultado na sua vida. E quando eu falo resultado na sua vida, eu me refiro não só ao resultado profissional, mas também pessoal. E primeiro de tudo, o que é inteligência emocional? Porque muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento, nunca ouviram falar sobre. E inteligência emocional, resumidamente, é a capacidade de controlar suas emoções. Muitas pessoas acham que inteligência emocional é quando você é um ser humano frio, que não tem emoções. Mas não, muito pelo contrário, você sente todas as emoções. Só que diferente das outras pessoas, você consegue administrar todas essas emoções, os sentimentos. E pessoas com maior nível de inteligência emocional são as que mais têm resultado. Profissionais são contratadas pela competência técnica e são demitidas pela incompetência comportamental. Ouça bem, profissionais são contratadas pela competência técnica e são demitidas pela incompetência comportamental. Dito isso, eu quero que você tenha clareza que se você tiver uma excelente técnica, uma habilidade, um domínio técnico muito grande, obviamente você vai ter cliente. As clientes vão pagar para ter o seu alongamento. Mas se você não tiver essa competência comportamental, que é a mentalidade, você vai ser demitida. A cliente não pode falar nada que você já leva pro pessoal, já fica ali toda dodóizinha, toda sensível. As clientes têm que pisar em ovos com você, porque você não sabe controlar as suas emoções, você não sabe agir de maneira profissional, com ética. E com isso elas vão procurar outra profissional. Elas acham que não vale a pena continuar com você, por mais que você tenha um excelente trabalho, um resultado perfeito, uma unha com maestria, não vale a pena. Porque você não sabe ter um comportamento de uma profissional competente. E uma coisa que vira completamente a chave nesse quesito de inteligência emocional é a consciência. Quando vou tomar uma decisão, preciso me certificar quem está tomando essa decisão. Como assim, Jé? Se quem está tomando a decisão é você, ou é o seu medo, ou é a incerteza, ou é você ali com um sentimento fragilizado. Porque às vezes a gente está no ápice do descontrole emocional e a gente acaba tendo comportamentos, temos atitudes no qual futuramente a gente vai se arrepender. Eu já fui esse tipo de pessoa que tomava comportamentos no impulso por não saber controlar as minhas emoções, atitudes ruins na qual me prejudicava e depois eu me arrependia. Porque eu não tinha consciência de quem estava tomando aquela decisão não era o meu eu. E sim um estado emocional, às vezes raiva, medo, angústia. Então, quando você não tem consciência sobre o seu estado emocional, dificilmente você vai conseguir ter clareza sobre as suas atitudes. Você precisa saber que as emoções, elas podem ser usadas para te beneficiar.
ao contrário de te prejudicar. Às vezes você está com muita raiva e ao invés de você tomar um comportamento que pode prejudicar, você pode pegar essa raiva para potencializar os seus resultados. Eu vou fazer mesmo, eu tô puta com a minha vida, tô inconformada, eu vou produzir. E ter consciência sobre o seu estado emocional é tão importante porque aí então você consegue mudar essas emoções. Por exemplo, digamos que você acessou a emoção da tristeza, esse sentimento, você está triste. Então, consequentemente, a sua fisionomia, o seu semblante, a sua postura corporal vai ser mais fechada, cabisbaixa, para baixo, e você vai estar ali naquele estado emocional. Você tendo consciência de que você está triste, você pode mudar o seu semblante, mudar as suas ações fisiológicas para mudar esse estado emocional. Então você já endireita a sua postura, você coloca uma música na qual vai te animar, você começa a sorrir, você corre, você grita, você dá gargalhada. Então o seu comportamento não vai estar congruente com aquele sentimento que você acessou. Então com isso você vai entrar numa nova frequência, porque quando se trata de emoção, juntamente com o que você está sentindo, tem que ter ali o seu comportamento fisiológico. Você já viu uma pessoa alegre com fisionomia triste? Ou uma pessoa triste com uma fisionomia alegre? Não, porque essas coisas não estão congruentes. Então, quando você tem consciência do estado emocional que você acessou, você consegue ter atitudes para mudar esse estado. E tudo isso começa no pensamento. Você começa a pensar coisas ruins, automaticamente você se sente mal e o seu comportamento é ruim. Agora, quando você quer mudar esse estado, você começa a pensar em coisas boas, começa a se imaginar de uma maneira diferente, automaticamente o seu comportamento já muda, o seu semblante muda e as suas atitudes, por fim, também vão ser diferentes. E para que você possa ter domínio sobre as suas emoções, você precisa ter consciência desses 3 cenários. Primeiro, quanto tempo você demora para explodir? Ou seja, se você é aquela pessoa que se descontrola emocionalmente com muita facilidade. Segundo cenário, quanto de profundidade você explode? Isso quer dizer se você é aquela pessoa que se aprofunda nas emoções, se deixa ela te consumir de maneira assim que você até fique fora de si. E o terceiro cenário é quanto tempo você leva para voltar no seu estado normal. Com isso, eu me refiro a se você, depois de 5 minutinhos, você já tá plena, tá tranquila, ou se você fica remoendo aquilo por horas, dias, semanas. Porque sim, tem esse tipo de pessoa. Talvez seja até você. Então vamos descobrir. Vou dar um exemplo para simplificar. Digamos que você fez um atendimento e aquela cliente não gostou do seu trabalho e acabou te substituindo por outra profissional. E ao você se deparar com essa situação, você ficou muito triste, ficou com raiva ao mesmo tempo e você de fato explodiu. Você chorou, você pensou em desistir, achou que aquilo não era para você. E ao mesmo tempo você foi entrando nessa profundidade de emoção, você foi ficando muito para baixo, desanimada, frustrada de verdade. Até chegar no terceiro cenário, no qual você não consegue voltar para o seu estado normal. Você fica dias remoendo aquilo, você fica semanas. E você não consegue entender que isso é uma coisa natural, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, de maneira resumida, basicamente é você explodir com coisas que fogem do seu controle, você se aprofundar nessas emoções e você demorar muito tempo para voltar. Porque tem pessoas que explodem com facilidade, mas que não se aprofundam tanto nos sentimentos. E depois de alguns minutinhos está livre, leve, passou e esqueceu. Como tem pessoas também que demora para explodir. Você até acha que aquela pessoa nunca se descontrola. Mas aí quando ela se descontrola, ela se aprofunda, ela fica arrasada e ela demora dias, semanas, meses para se recuperar completamente. E isso é muito sério, porque quando você passa por esses 3 cenários de maneira inconsciente, você explode por qualquer coisa que acontece, por qualquer adversidade que você se depara.
e você se aprofunda muito nas emoções, você fica desanimada, você deixa de fazer, você pensa em desistir. E é esse terceiro cenário no qual você não consegue voltar. Aí você vai acessando essa baixa frequência e vai deixando de fazer as coisas. Aí quando viu, você já parou de assistir o curso, você parou de treinar, você parou já de divulgar o seu trabalho e você está desistindo aos poucos, você não consegue retomar ao ponto normal, ao estado normal de as coisas dão errado mesmo, eu continuo, troco a rota, mudo estratégia, eu persisto. Então, esses 3 cenários, quando você tem consciência disso, aí você, às vezes, você não teve consciência de que você estava explodindo. Você explodiu, mas você teve a consciência que você explodiu. Então, você já não vai se permitir entrar num estado emocional muito profundo. Ou se você entrou, você logo recupera a consciência e fala, não, pronto, acabou. Me estressei, chorei, bola pra frente, vou seguir adiante. E você já recupera o estado normal. E é por isso que eu falei que o ponto principal da inteligência emocional é a consciência. Porque você tendo consciência das etapas que você passa do descontrole emocional, os gatilhos que você pode ter para recuperar esse controle emocional, você consegue lidar bem com qualquer situação. Entenda, coisas ruins acontecem com todo mundo. Ninguém tem controle absoluto pela vida, sabe? Tudo pode acontecer fora do esperado. Às vezes você planeja uma coisa que não saiu como esperado e tá tudo bem. Você precisa ter essa inteligência emocional de saber lidar com as coisas. Às vezes você marcou lá uma cliente de unha ruída, aí você estudou as aulas de unha ruída, você refez o passo a passo, você se dedicou e você está convicta que você vai conseguir fazer uma unha bonita, né, nesse tipo de unha. Aí quando a cliente chega, você começa a ter muita dificuldade em mesa, você começa a ficar nervosa e o resultado final não ficou como desejado. Aí você fica tão frustrada, você fica tão triste, você já explode com esse sentimento, aí você começa a se aprofundar nessa tristeza, começa a se questionar se realmente é pra você, se vale a pena continuar, se não tá muito difícil, se não é melhor desistir, e aí você entra no estado emocional de que você não consegue se recuperar, e você fica dias com esse sentimento ruim, você fica dias com esse pensamento ruim, e quando retorna, você não consegue retornar com todo o gás. Então é por isso que é muito importante você ter essa consciência sobre as suas emoções. E agora eu vou compartilhar com você 6 conceitos para você desenvolver a inteligência emocional. Isso significa usar suas emoções ao seu favor. Ter inteligência emocional não significa ser frio ou não ter as emoções, ou dominar as emoções, exatamente. Não é só sobre isso, é usar os estados emocionais que você já tem na sua vida ao seu favor, para que você consiga ter o resultado através daquelas emoções. Já parou para pensar que muitas pessoas que avançam nas suas carreiras muitas vezes empacam e não conseguem ir além por não dominar as suas questões emocionais? Pessoas que têm às vezes faculdade, pós-mestrado, tem vários cursos e não conseguem viver em prosperidade, porque são as pessoas limitadas em suas emoções. São pessoas que sentem raivas quando não deveria sentir raiva. São pessoas que sentem ansiedade extrema, pessoas que não conseguem mostrar para as pessoas do seu convívio quanto são gratas a essas pessoas, ou ainda, quantos a ama. Primeiro ponto é descobrir qual emoção você quer acessar e para qual finalidade. Entenda, quando você acessa um estado emocional, você acessa junto com ele muitos recursos que esse estado emocional te traz. Por exemplo, quando você acessa o estado emocional de raiva, você tem muito mais energia física para fazer alguma coisa. Quando você acessa o estado emocional de gratidão, você deixa sua angústia, sua ansiedade desaparecer imediatamente. Então, como vocês já perceberam, a consciência sobre o estado emocional é primordial. O segundo ponto que vai te ajudar é não se preocupar tanto com o que os outros vão dizer. Exatamente isso. Não importa o que você vai fazer, as pessoas vão dizer que você está errada e você está seguindo um mapa errado. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem um mapa do que é o correto, um mapa do sucesso, um mapa do que deveria ser feito. Foi o que eu falei para vocês na aula sobre o sucesso. Cada pessoa dá um significado para o sucesso e você tentar seguir o sucesso de outra pessoa é um tiro no próprio pé.
Muitos vão falar, você não deveria abrir o seu próprio negócio, você deveria trabalhar no CLT, ou você deveria fazer concurso. Talvez te chamam de gananciosa quando você começar a fazer dinheiro, ou vão te criticar porque você tá acima do peso, ou vão te criticar porque você tá muito magra. As pessoas sempre vão te criticar e falar que você está na direção errada. E isso acontece muito quando você não se ouve. Quanto mais você se julgar por conta de opinião de outras pessoas, quanto mais você querer ouvir o pé da letra o que outras pessoas dizem, isso inclui sua família, amigos, qualquer pessoa. E muitas vezes essa pessoa, ela dita o que você precisa fazer, mas isso não funciona nem para ela. Então você não tem que se preocupar com opiniões de outras pessoas. Mesmo pessoas que te amam, tome cuidado com isso. Ouça mais você, a sua voz interna. Terceiro ponto, não se compare. É impressionante como as redes sociais trouxe de coisas boas para nossas vidas, mas ruins também. E uma delas é essa comparação. Às vezes você compara muito com outras pessoas, com outras profissionais, a vida de outras pessoas, e essas pessoas estão numa página completamente diferente no livro da vida. E quanto mais você se comparar, pior vai ser. Porque, como eu já disse para vocês, cada pessoa paga um preço para estar onde está. E chega a ser bizarro você querer comparar o nível que você está hoje com o nível daquela pessoa que está 10 degraus acima de você. Aquela pessoa ralou muito para chegar onde está. Então não se compare, foca unicamente, exclusivamente no seu. Ai, tia, mas tem uma profissional aqui do meu lado que está cobrando mais barato do que eu. E daí? Ela já passou por esse processo de crescimento, você também precisa passar. Sabe, o que a outra profissional está fazendo nunca vai ter peso sobre os seus resultados. Muito pelo contrário. O que você precisa fazer é focar no seu crescimento, no seu processo. Esquece o que o outro está fazendo. Para de olhar para outras pessoas e comece a olhar para você, para o seu negócio, o que você está fazendo, o que você pode fazer para crescer. Isso vai ser um marco na sua carreira. Porque pessoas que tendem a sempre ficar se comparando com outras pessoas, a sempre ficar vendo o que a concorrência está fazendo, a sempre ficar se comparando com a concorrência, são pessoas emocionalmente frustradas que não conseguem ter ações para mudar, para subir de nível. Às vezes você olha o meu trabalho e fala, nossa, olha que unha perfeita, a minha não é assim, e começa a se comparar. Mas dá uma olhada na primeira unha que eu fiz. Era muito feia. Qualidade péssima. Mas só foi possível ter essa unha de hoje fazendo aquela unha lá atrás. Então, a única comparação que você tem que ter é com você mesmo. Sabe? Olha pra você hoje e fala, será que eu fiz uma unha melhor do que ontem? Será que a minha qualidade aumentou? Será que os stories que eu gravei hoje tá melhor que o de ontem? Esse vídeo tá melhor que o de ontem? Essa divulgação tá melhor que a de ontem? E sempre buscar a sua evolução, comparar você com o seu eu de ontem. Dessa maneira você se força a ser melhor, mas esquece o outro. Quarto ponto, se torne mestre na arte de ressignificar eventos do passado. Ressignificar significa dar um significado diferente para aquilo que aconteceu. Entenda, nada tem significado bom ou ruim. Nada. Inclusive a perda de alguém, inclusive se alguém bateu no seu carro, alguém falou mal do seu trabalho. Isso é o seu significado, é a visão que você tem sobre aquilo que define se aquilo é uma dádiva ou se é uma catástrofe. Se aquilo aconteceu no seu passado, aconteceu para você se tornar aquilo que você é hoje. Se aquilo não tivesse acontecido, você não seria a pessoa que você é hoje, do jeito que você é hoje. Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida sempre vai ter pelo menos dois lados. O lado ruim, que talvez você esteja acostumado a ver e se apegue a ele, e o lado positivo de fato. Quando eu digo positivo, não é a ideia de você ser positiva, positivista o tempo todo. Não tem a ver com isso, tem a ver com você olhar com serenidade, com poder, pelos dois lados da mesma moeda. Às vezes você foi e montou o seu espaço, mas aí alguém foi e falou que não é bonito, alguém foi e falou que é simples demais, e você se apega a essa ideia.
Mas e se você olhasse por outros olhos? Pelo menos eu tenho um espaço. Muitas estão começando hoje sem ter aonde atender. Ou se alguma cliente foi e te deu algum feedback negativo. Aí você vai e leva isso para o pessoal. Mas e se você olha com um olhar diferente? Pelo menos eu tenho a cliente. Pelo menos ela está sendo exigente ao ponto de eu ter que me forçar a melhorar. Vou dar um outro exemplo não relacionado com a unha. Digamos que alguém foi lá e arranhou o seu carro. Ao invés de você explodir, entrar com profundidade nesse sentimento, por que você não olha para o outro lado? Se o meu carro está arranhado, é porque eu tenho um carro para arranhar. Muitas pessoas nem carro têm. Então, assim, eu sempre tive essa percepção de sempre tentar extrair as coisas boas, porque na minha vida, principalmente na infância, aconteceu muita desgraça. E para que eu pudesse me manter firme e não desmoronasse, entrasse em estado emocional de depressão, por exemplo, eu sempre precisava buscar algo bom daquilo. Então eu sempre tentava direcionar o meu olhar pro lado bom daquela coisa. Não, isso tá acontecendo é porque eu preciso tirar uma lição disso. Então acredite, sempre tem um lado bom nas coisas que acontecem. O que difere se é bom ou ruim é a sua percepção diante daquilo. Às vezes você tá treinando o seu estado mental para sempre olhar para as coisas ruins, para as coisas pessimistas, para as coisas negativas. Começa a direcionar o seu olhar, a sua percepção, a sua visão sobre o mundo para as coisas boas, porque acredite, até aquilo que você acha que é a pior desgraça da sua vida, você vai aprender algo com aquilo. Tem um pontinho positivo naquilo. Então, quando você ressignifica as coisas, você percebe que você aumenta a sua capacidade de lidar melhor com as adversidades. Quinto ponto, aumente o seu nível de resiliência. Resiliência é a capacidade que um objeto tem de receber pressão e voltar ao seu estado original. Muitas pessoas recebem pressão, elas simplesmente param, desistem. E essa é uma habilidade emocional que você precisa desenvolver, não desistir. Dominar a sua mente desistente e aumentar o seu nível de tenacidade emocional. Inteligência emocional. Pessoas que são resilientes, passam por dificuldades, mesmo assim continuam, essas pessoas têm mais inteligência emocional. E como que você pode fazer isso? Adote rotinas que puxam o seu limite. Como, por exemplo, atividade física, musculação, corrida, treino contínuo, constância naquilo que você se propõe fazer. Então, se você gravou um stories que você não gostou, você vai se propor fazer isso todos os dias. E você vai ver que quando você começa a se deparar com pressão e você começa a ultrapassar, você aumenta o seu nível de resiliência. Então, independente do obstáculo, do desafio, do desacerto que acontecer, você vai conseguir suportar aquilo. Sexto e último ponto. Faça o que precisa ser feito. E sabe o que isso significa? Termina o que você começa. Vai até o final. Faça o que tem que ser feito. Quando você desenvolve essa habilidade de terminar aquilo que você começa, isso ajuda muito no seu domínio emocional. E muitas vezes isso que nos divide daqueles seres que são irracionais para os seres que são racionais. Não podemos viver somente no impulso, fazendo o que queremos fazer. Não é assim que uma pessoa produtiva e poderosa vive. Essa pessoa faz o que quer, mas também faz o que precisa ser feito. Começou uma coisa, termina isso, vai até o final. Não mexe só com aquilo que você quer fazer. Se você tem desafios, vai até o final, resolva isso. Se você tem pendência em alguma coisa do seu negócio, vai até o final, resolva isso. Dominar esse tipo de mentalidade e não ser só dominado pelas questões emocionais vai aumentar o seu nível de inteligência emocional. Esse aqui é um dos conceitos que eu tenho certeza que se você aplicar em ter consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor, você vai conseguir desenvolver esse domínio sobre as suas emoções, controlar aquilo que você está sentindo e usar aquilo ao seu favor. Eu espero que você entenda que desafios tem na vida de todo mundo, coisas ruins acontecem na vida de todo mundo, você não é a única que passa por situações desagradáveis, mas se você consegue
controlar suas emoções para que não entre no fundo do poço, para que você não pare de fazer, não pare de produzir, não desista da sua vida, você vai conseguir atingir tudo aquilo que você almeja. E você não vai parar por qualquer coisinha, se desestabilizar por qualquer bobeirinha. Isso é fundamental para uma competência comportamental, para você ser uma verdadeira empresária de unhas. Porque acredite, problemas vai ter ao longo da sua jornada. E aí que você vai ver se você é uma solucionadora ou se você é uma vítima. Espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha sido muito útil para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em me perguntar, porque eu estou aqui para te ajudar, te orientar em tudo necessário. Eu quero que você seja uma pessoa próspera, com uma mentalidade poderosa, uma verdadeira empresária, que domina todas as competências necessárias para ser única e diferente no nosso mercado.